E eu pensei nesse tema porque isso é algo que você precisa gravar no seu coração. Eu peço que você, por gentileza, já anote aí, pegue seu caderninho, pegue seu papel e já anote aí que os maiores problemas de execução dentro de um ministério são decorrentes de problemas de planejamento. Então, essa é uma das maiores verdades que existem. Os problemas de execução são decorrentes de problemas de planejamento. Se você no seu ministério está tendo uma escala ruim, se você no seu ministério está tendo um dia ruim, se você no seu ministério está tendo problemas, seja nos ensaios, seja em outras situações, isso é problema de planejamento. Isso é porque você não se planejou, seja no ensaio, seja para uma escala, você não se dispôs a se planejar da forma correta para que as coisas acontecessem da melhor maneira. É claro que erros acontecem, de repente alguém erra uma nota, de repente alguém erra uma letra, alguma coisa acontece, mas o planejamento, ele evita que suscetíveis erros aconteçam dentro do ministério. Eu costumo dizer que uma escala ruim não é problema. Uma escala ruim acontece com você, já aconteceu comigo. O problema é quando escalas ruins acontecem. O problema é quando você canta, você olha para a igreja e você sente que a igreja tá ali, meu Deus do céu, tô perdendo meu tempo, quero sentar, não aguento mais o ministério de louvor. O problema é quando você escolhe músicas que você não tem uma conexão. O problema é quando no ensaio tem briga, quando no ensaio um não tá falando com o outro, quando no ministério as coisas não fluem, quando entra o ciúme ministerial, quando as músicas que são escolhidas você sente que de fato não alcançaram a igreja, quando não tem alinhamento com a liderança. Então, são decorrências de problemas de planejamento, de problemas de repente olhar e visualizar ali algo que estava acontecendo naquele momento. Então, problemas de execução é problema de planejamento. Uma escala ruim é normal. Escalas ruins é um problema muito sério dentro do Ministério de Louvor. É hora de ligar o alerta vermelho, porque de fato algo está errado e isso precisa ser corrigido. Por isso que no ano de 2024 eu me propus, no início desse ano, eu me propus a fazer essa série de lives, porque tudo de fato começa com o planejamento e com a ideia daquilo que você quer e que você tem como Ministério de Louvor. É muito importante que você visualize o ano de 2024 como de fato o melhor ano do Ministério de Louvor da sua vida. Você consegue profetizar isso? Escreve aqui nos comentários: 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. Profetize isso sobre você. 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Só que tudo isso começa com planejamento. Tudo começa com a entrega e com um momento que eu realmente paro, coloco diante do Senhor e digo: Deus, o que o Senhor tem para mim em 2024? É isso? Então nós vamos construir juntos o melhor ano da minha vida. Você crê nisso, meu irmão? Em nome de Jesus, 2024 vai ser o melhor ano das nossas vidas. E a gente começa sempre com a palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia, você já pegou seu caderno, já pegou sua caneta, pegue agora a sua Bíblia e abre aí, por gentileza, o livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Texto bastante conhecido. Abacuque 2, verso 1 e verso 2 vai dizer assim a palavra do Senhor. Você pode me acompanhar aí, por gentileza. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. O que Deus falou ao meu coração sobre essa primeira live, sobre construir o melhor ano do seu Ministério de Louvor em 2024, são duas coisas importantes que o profeta faz. A primeira coisa, ele busca a direção dos céus. Ele se coloca de fato para receber a direção do Senhor. É muita pretensão nossa, como os líderes e participantes de ministério, queremos implantar uma visão que não seja de Deus. É muita pretensão nossa ter um ministério que não é nosso, ter um talento que não é nosso, servir numa igreja que não é nossa e implantar aquilo que eu quero. E não aquilo que o dono da igreja, o dono do talento, o dono do ministério quer. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter o melhor ano das nossas vidas, seja na nossa vida como um todo, mas especificamente dentro do Ministério de Louvor, que é o tema da nossa live, é orarmos ao Senhor e pedirmos: Senhor,
qual o direcionamento que o Senhor tem para o meu ministério? Senhor, qual o direcionamento que o Senhor tem para mim? Senhor, o que tu queres que aconteça nesse ano de 2024? Qual o desejo do teu coração para a minha vida nesse ano de 2024? E a partir do momento em que nós, como profeta, nos colocamos e temos essa disposição de buscar o direcionamento do Senhor, Ele responde. Isso é muito interessante porque às vezes a gente fica esperando que esse direcionamento venha, a gente andando na rua, aí uma pessoa para e diz, ó, Deus quer que você faça isso, isso, isso. Isso acontece, glória a Deus. Mas é preciso que haja uma disposição do nosso coração em buscar a vontade do Senhor e entender aquilo que Ele quer. Afinal, Deus nos capacitou, nós somos maduros na fé, o nosso relacionamento não pode mais estar num nível de papinha, de criança, mas nós precisamos entender, como servos e servas do Senhor, que é necessário buscarmos o seu direcionamento. Então, como construir o melhor ano do Ministério de Louvor da sua vida? Primeira coisa, buscar o direcionamento de Deus. Anota aí, ó. Primeira coisa, buscar o direcionamento de Deus. Essa é a primeira coisa. Vigilância em oração. Segunda coisa e muito importante, receber essa visão de Deus e a partir daí compartilhar aquilo que Deus quer. E é legal, a gente utiliza muito esse versículo quando a gente vai falar de comunicação, que Deus vai falar para o profeta, ele diz, escreve a visão e grava. Algumas versões vão falar, escreve sobre os muros, para até quem passe correndo possa ver. Então, é importante nós buscarmos ao Senhor e receber esse direcionamento de Deus e compartilhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para o nosso ministério. Deus tem um propósito, uma visão, um objetivo para o seu ministério nesse ano de 2024. Vou repetir. Deus tem um propósito, uma visão, um objetivo para o seu ministério nesse ano de 2024. E você precisa buscar em Deus qual é esse propósito, qual é o objetivo, qual é esse objetivo, qual é essa visão. Deus, o que o Senhor quer. E o Senhor vai te responder. A gente não pode pensar num ministério que somente cumpre escalas. Pensa comigo, irmãos, a gente está aqui no mês de janeiro, vamos colocar aí 4 semanas por mês, que é o padrão. Alguns têm 5 domingos e tal, mas vamos colocar o padrão. Então você tem em janeiro 4, fevereiro 8, você tem aí em março 12. Você vai pensar assim, qual é a meta do meu ministério nos primeiros 3 meses, vamos colocar aí, no primeiro trimestre de 2024? Cumprir escala? Estar presente em 12 finais de semana? Cantar no culto de domingo de manhã, cantar no culto de domingo à noite, cantar no culto durante a semana? Só isso? Será que é só isso que Deus tem para o seu ministério? Será que é só isso que Deus tem para a tua vida? Chegar lá, escolher uma música, ensaiar, cantar, entregar o microfone e ir embora? O que mais será que Deus tem para você? Será que tem? Com certeza tem. Deus não te salvou, não te deu talento, não tem te guardado, te capacitado até aqui para que você seja um mero cumpridor de escala. Deus não te salvou, Deus não te limpou, te restaurou, te deu talento, tem guardado a tua vida, te sustentou até o dia 9 de janeiro de 2024 para que você seja um mero cumpridor de escala. Deus tem mais para você. Qual é o propósito? Qual é a visão? Qual é o objetivo? Deus, revela a tua vontade para mim. Vamos recapitular aí. Construindo o melhor ano do seu ministério de louvor. Primeira coisa, busca do Senhor a direção, vigilância em oração. Segunda coisa, receba dele essa visão e não se esqueça daquilo que o Senhor te deu. Quando a gente recebe essa visão, e por que ela é tão importante? Isso é importante porque é a partir dessa visão que você vai construir o seu 2024. Primeira coisa, para que você alcance essa visão, para que você chegue nesse objetivo, você precisa saber onde você está. Você precisa saber onde você está. E saber onde você está não é focar nas suas qualidades, mas é saber quais são as suas limitações. Quando nós tratamos do nosso ministério como um todo, nós precisamos analisar onde estão os nossos pontos fortes e onde estão os nossos pontos fracos.
Saber onde está é valorizar os pontos fortes e trabalhar para melhorar os pontos fracos. Qual é o ponto fraco do seu ministério? Não, Débora, eu tenho um problema de melodia, eu tenho um problema de ritmo, eu tenho um problema de afinação. Qual é o ponto fraco? Qual o ponto fraco dentro do ministério como um todo? Ah, não, nosso ministério ele tem problema com ensaio, a gente não consegue ensaiar. As pessoas trabalham, as pessoas desenvolvem e a gente não consegue ensaiar. Ah, Débora, o problema do meu ministério é que a gente não consegue se reunir para orar. O ministério não é espiritual. Ah, o ponto fraco do nosso ministério é que a gente não é um ministério muito técnico, é tudo muito novinho, as pessoas estão começando a aprender agora, então a gente não tem. Ah, o ponto fraco do nosso ministério é que nós não temos pessoas. Não, o ponto fraco é que as pessoas não têm um bom relacionamento entre si. Qual é o ponto fraco? Saber onde está é valorizar os pontos fortes e trabalhar nos pontos fracos. Então, para que a gente construa o melhor ano do nosso ministério em 2024, nós precisamos muito mesmo saber de fato onde nós estamos, para que nós possamos caminhar dentro daquilo que Deus nos direciona. A partir daí, você precisa fazer um alinhamento com a sua liderança. O que você vai alinhar com a sua liderança? Onde você quer chegar? Você está aqui dentro do seu ministério de louvor e você vai trilhar um caminho para que você chegue até aqui. E daqui até aqui, você vai precisar trabalhar para que seu ministério chegue. Vai demorar 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4 anos? Não sei. Mas você vai chegar até aqui. Só que você não faz esse caminho sozinho. Nem você faz do seu jeito. Por quê? Porque você não é pastor da igreja. Porque você não é liderança da igreja. Porque você não responde pela igreja nem pela denominação. Porque você é servo. E o ministério de louvor, ele serve à igreja. Então você precisa alinhar isso com a sua liderança. Você precisa alinhar isso com o seu pastor. Ah, Débora, mas o meu pastor, Irmãos, é muito complicado estar em um lugar a qual você não quer trabalhar junto com a sua liderança. Porque é primordial que haja comunhão entre os líderes e entre a liderança. Porque quem responde pela igreja é o pastor ou pastora. Então, Deus que estará cobrando, direcionando o pastor ou a pastora. Então, é preciso que haja em nós uma submissão àquilo que Deus primeiro colocou no coração do nosso pastor. Se nós não entendermos que ministério é serviço, nós vamos ficar batendo cabeça, querendo implantar a nossa ideia. Porque eu vou defender o ministério de louvor, alguém vai defender o ministério de departamento infantil, outro vai defender o ministério da cozinha, outro vai defender a administração, e aí vai começar, e o pastor fica, meu Deus do céu. Então, Deus me deu, amém, compartilhe com o seu pastor, ore por isso. Deus vai tratando o coração do teu servo para que, se for da tua vontade mesmo, que haja uma permissão dos céus. E eu vou te dizer algo, meu irmão, por experiência própria. As coisas de Deus fluem. As coisas de Deus acontecem naturalmente. Você não precisa forçar. Você não precisa agir com rebeldia. Você não precisa agir com murmúrio. Você não precisa agir com muxoxo, porque as coisas de Deus fluem. Então, se eu tenho o ponto A e eu quero chegar até aqui o ponto B, eu preciso fazer isso alinhado com a minha liderança, porque eu não caminho sozinho, eu caminho juntamente com ele. A partir do momento que eu recebo de Deus a visão, que eu busquei em Deus, recebi de Deus a visão, sei onde eu estou, sei onde quero chegar e compartilho isso com a minha liderança, sou abençoado, eu preciso colocar a mão na massa para começar a trabalhar. E aí tem 3 letrinhas que eu acho muito legal de vocês gravarem, escreve aí a nota PCA. O que é isso? Planejamento, eu tenho na minha cola aí, comunicação e ação. Eu recebi de Deus o direcionamento para o ministério em 2024. Alinhei isso com a minha liderança, tô abençoado. Sei onde estou e sei onde quero chegar. Chegou a hora de botar a mão na massa e começar a trabalhar. Planejamento, comunicação e ação. Planejamento é o que fazer para chegar lá. Vamos lá.
eu vou dar um exemplo dentro daquilo que eu falei. Eu tenho um ministério que não consegue ensaiar. Eu sei onde eu estou, não consegue ensaiar. Não consegue ensaiar por quê? Ah, porque ninguém quer. Então a gente precisa rever aí. Querem fazer parte do ministério, mas não querem ensaiar? Como assim? Ou não conseguem ensaiar porque os horários são todos desconexos. Em algum horário durante a semana, todo mundo tem que estar. Não estão durante o culto? Então, marca uma hora antes do culto. Vamos começar a pensar em ações que podem começar a desenvolver. Uma vez por mês. Ao invés de repente, meu ministério não consegue ensaiar. Então, ao invés de a gente ensaiar uma vez por semana, marca um ensaio uma vez por mês. Um ensaio de 2 horas, 3 horas, passa a música antes e fala, irmãos, dia tal, daqui um mês a gente vai passar essa e essa música. Ouve em casa, ouve muito, tira, vambora. Chegou num mês, pessoal animado, galera tá lá, traz um lanche, vambora, ensaia, e aí mata 2, 3 músicas dentro daquele ensaio por mês. É o que dá? É o que dá, mas a gente começou. Então eu preciso pensar em ações para chegar dentro daquilo que Deus colocou para mim. Planejamento, comunicação, eu preciso compartilhar essa visão, porque nenhuma visão é dada e é feita por uma pessoa só. Isso é muito interessante, porque uma visão não é construída sozinha. Uma visão não é construída sozinha. Nós somos um ministério, não é carreira solo. Então, nós temos de fato que compartilhar com a nossa liderança, nós precisamos do apoio da igreja, nós precisamos das pessoas que estão conosco dentro do ministério, nós precisamos trabalhar para que todos tenham o mesmo objetivo, a mesma visão, a mesma intenção do coração. Isso é construir uma visão. Isso é comunicar a visão. O que é comunicar, né? O que significa a palavra comunicar? Comunicar significa tornar comum. Então eu preciso tornar comum a todos a visão, o propósito, o objetivo que Deus me deu, para que da mesma forma que essa visão incendiou meu coração, incendeie o coração daqueles que estão ao meu redor, para que eles entendam que eles não estão fazendo por minha causa, mas estão fazendo porque é de fato o direcionamento de Deus. Isso é comunicar de forma espiritual, porque eu posso simplesmente dar um aviso, irmãos, mês que vem a gente vai ter ensaio, dia tal, horário tal, as músicas são essas. As pessoas vão ficar, ok. Mas quando a visão incendeia o coração delas, elas vão, nossa, é isso, a gente precisa ensaiar, a gente precisa melhorar tecnicamente, como eu estou ansiosa para esse ensaio, eu vou tirar música, eu vou estudar, eu vou desenvolver, eu vou fazer. Então, isso é comunicar de forma espiritual. E a terceira coisa, ação. Nós precisamos nos manter firmes dentro do direcionamento que Deus nos deu, independente do que aconteça. Por isso que a visão ela precisa estar num lugar bem legível para que você veja em todos os momentos. Porque vão existir circunstâncias que vão te fazer duvidar daquilo que Deus te falou. Mas você precisa permanecer firme naquilo que Deus te deu. Tem uma música, se eu não me engano é da Batista Nova Jerusalém, e ela canta, ela vai dizer assim... eu sou Deus e posso tudo fazer, sou teu amigo, eu te chamei, não temas nem te assombres, contigo estarei. E eu gosto muito dessa parte que vai dizer: levanta e erga-te em adoração e tome posse da vitória em tuas mãos. E a frase que eu lembro sempre, sempre, sempre: jamais deixe de crer, quero te ver vencer. Isso é verdade demais, porque existem momentos na nossa vida que nós olhamos falando, Deus, não é possível, o Senhor não me quer ver vencer, Deus, não é possível, o Senhor não me quer. Mas a gente precisa entender, jamais deixe de crer, eu quero te ver vencer. Porque o maior interessado em fazer o seu ministério frutificar é aquele que tem todo o poder de fazer isso acontecer. O maior interessado em fazer o seu ministério frutificar é aquele que tem todo o poder de fazer isso acontecer. Amém? Vamos recapitular para a gente finalizar? Primeira coisa, vamos lá, construindo o melhor ano do seu ministério. Busque a direção de Deus. Receba essa visão de Deus. Saiba onde você está. Saiba onde você quer chegar. Compartilhe isso com a sua liderança. Planeje, comunique, haja. E o 7º, para nós finalizarmos, tenha paciência. Calma, calma. Tenha paciência.
Seja honesto com você mesmo. Seja muito tranquilo com você mesmo. E alinhe as suas expectativas com os céus. Não tenha expectativas que Deus não tem. Não queira chegar a lugares que Deus não quer. Não queira fazer aquilo que Deus não quer. Por mais que sejam boas ideias, por mais que seja legal, por mais que você tenha visto em outro lugar e isso tenha te abençoado grandemente, não é o que Deus quer. Então, seja honesto. Alinhe suas expectativas. Então, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe grandemente a sua vida. Semana que vem nós estaremos de volta com a nossa live, construindo o melhor ano do Ministério de Louvor. E na semana que vem, se Jesus permitir, nós vamos falar sobre problemas que podem atrapalhar o seu ano de 2024. A gente vai falar aí sobre ruídos, problemas, coisas que acontecem do ministério que podem atrapalhar o melhor ano de 2024 da sua vida. Amém?